Você já parou para pensar de onde vem a Páscoa? Por que tem coelho, ovo de chocolate? E o que tudo isso tem a ver com Jesus? Hoje você vai entender a verdadeira origem da Páscoa, direto ao ponto, sem fantasia. Vamos voltar no tempo, lá no Egito Antigo. A Páscoa teve sua origem original antes de Cristo, no tempo de Moisés. Ela não tinha nada a ver com chocolate ou coelhos. Era sobre libertação. O povo hebreu vivia como escravo no Egito, oprimido pelo faraó. Deus então escolhe Moisés para libertar esse povo. O faraó resiste e então Deus envia 10 pragas sobre o Egito. A última praga foi a mais pesada, a morte dos primogênitos. Mas Deus dá uma ordem ao povo hebreu: sacrifiquem um cordeiro e passem o sangue dele nas portas. Assim o anjo da morte passaria por cima das casas marcadas, poupando os filhos dos hebreus. Daí vem o nome Páscoa, do hebraico Pesach, que significa passagem. Depois disso, o faraó liberta o povo e a Páscoa se torna uma festa anual para lembrar essa libertação. A celebração foi instituída como um memorial anual, envolvendo o sacrifício do cordeiro e o consumo de pão sem fermento, matzá. Agora vamos falar sobre uma parte da Páscoa que todo mundo conhece, mas poucos sabem de onde veio. O famoso coelhinho da Páscoa e os ovos, principalmente os de chocolate. Esses símbolos vieram bem depois e têm origem em tradições pagãs, ou seja, de povos que celebravam a natureza antes mesmo do cristianismo existir. A deusa Eostre, também chamada Ostara, é uma figura da mitologia anglo-saxã e germânica associada à primavera, fertilidade e renascimento. Seu nome está ligado aos festivais da estação que celebravam o retorno da vida após os meses de inverno. Eostre era venerada como a portadora da luz e da prosperidade, simbolizando o início de um novo ciclo de vida. Festivais realizados em sua honra incluíam elementos como ovos decorados e lebres, símbolos que representavam fertilidade e renovação. O coelho, ou lebre, era especialmente associado à deusa devido à sua incrível capacidade de reprodução, sendo um animal que aparece com frequência na primavera. Uma lenda popular conta que Eostre teria transformado um pássaro em lebre, mas o animal continuou a botar ovos como fazia antes. Isso criou uma ligação especial entre o coelho e o ovo, representando juntos fertilidade e recomeço. Por causa dessa associação, o coelho tornou-se um mensageiro simbólico de renascimento durante os festivais de primavera. A mistura com o cristianismo, com o tempo, o cristianismo foi se espalhando pela Europa. Mas ao invés de apagar completamente as tradições pagãs, a igreja adaptou muitos costumes locais às novas festas cristãs. Foi assim que os símbolos da primavera, coelhos, ovos pintados, flores, foram incorporados à celebração da ressurreição de Jesus. Ou seja, o sentido religioso da Páscoa foi mantido, mas alguns símbolos populares foram reaproveitados para tornar a comemoração mais próxima da cultura dos povos convertidos. No começo, os ovos de Páscoa eram de verdade, ovos de galinha pintados à mão, decorados com cores vivas, símbolos e mensagens de alegria. Com o tempo, isso evoluiu. Na Europa medieval, as pessoas davam ovos decorados de presente na Páscoa. No século XIX, surgiram os primeiros ovos de chocolate na França e na Alemanha. A partir do século XX, a indústria transformou isso em tradição comercial, e os ovos de chocolate viraram um sucesso mundial, especialmente entre as crianças. Hoje, o coelho entrega os ovos em várias culturas, um personagem simbólico que une tradição antiga, fantasia e marketing moderno. Depois de entender a Páscoa de Moisés e os símbolos populares como o coelho e os ovos, a gente chega na parte mais central da fé cristã. E aqui a história muda completamente de tom. Sai a libertação física do Egito e entra a libertação espiritual, que os cristãos acreditam que veio por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. Jesus era judeu e seguia todas as tradições judaicas, incluindo a celebração anual da Páscoa, que relembrava a libertação do Egito. Aquela mesma história de Moisés que falamos lá no começo. Nos dias que antecederam sua morte, Jesus estava justamente em Jerusalém para celebrar essa festa. Foi ali que ele teve a última ceia com seus discípulos, que na verdade era uma refeição pascal judaica. Logo depois daquela ceia, Jesus foi traído, preso e condenado à morte pelos romanos, com o apoio das autoridades religiosas da época. Ele foi crucificado, uma forma brutal de execução usada pelos romanos. Foi morto na sexta-feira, o que hoje conhecemos como a Sexta-feira Santa. Para os cristãos, sua morte não foi só uma injustiça humana, mas parte de um propósito maior. Jesus se entregou como um cordeiro, fazendo referência ao sacrifício da Páscoa judaica para salvar a humanidade do pecado.
3 dias depois da morte, no domingo, os evangelhos afirmam que o túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Esse momento é o ponto central do cristianismo. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus é a vitória sobre a morte, a prova de que existe vida eterna e o sinal de que uma nova aliança entre Deus e a humanidade foi estabelecida. Por isso, a Páscoa cristã representa algo muito maior que uma data simbólica. Ela é a celebração da esperança, do recomeço e da vida nova através de Cristo. Repare na conexão. No Antigo Testamento, o sangue de um cordeiro salvou os hebreus da morte no Egito. No Novo Testamento, o sangue de Jesus, chamado de Cordeiro de Deus, representa a salvação espiritual, não só para judeus, mas para toda a humanidade. É como se a história da Páscoa tivesse sido resignificada, ganhando um novo sentido. Então, recapitulando, a Páscoa começou com Moisés, como uma celebração da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Os ovos e o coelho vieram depois de tradições antigas, ligadas à fertilidade e à renovação da vida, e foram incorporados com o tempo. Já para os cristãos, a Páscoa ganhou um novo sentido com Jesus, marcando a vitória sobre a morte e o nascimento de uma nova esperança. Cada elemento tem sua origem. Alguns vêm da fé, outros da cultura. Mas todos têm algo em comum. Falam de renascimento, liberdade e vida nova. E agora que você conhece a verdadeira história da Páscoa, pode escolher viver essa data com mais consciência e significado. Obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o sentido da Páscoa, deixa um like, compartilha com alguém e comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história. Nos vemos no próximo vídeo. Feliz Páscoa!